bem-vindo à Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é o número 100 do Leitura de Ouvido. 100 episódios! Vamos comemorar aí o número 100 com o prefácio interessantíssimo do centenário da Semana de Arte Moderna. É o manifesto que instala o programa do modernismo no Brasil. Isso, eu só não falei de quem que é ainda. O prefácio interessantíssimo de Mário de Andrade. Eu te cortei? O autor aí de Paulicéia Desvairada, enfim, o grande pensador, né, ali da Semana da Arte Moderna. E esse prefácio tá em Paulicéia Desvairada. E aguenta até o final, que no final a gente explica tudo, tá? Muitos comentários hoje, tem nota de rodapé demais. Vamos lá então, boa leitura. Prefácio interessantíssimo de Mário de Andrade. Dans mon pays de fiel et d'or, j'en suis la loi, Eve Rahim. Leitor, está fundado o desvairismo. Este prefácio, apesar de interessante, inútil. Alguns dados, nem todos, sem conclusões. Para quem me aceita, são inúteis ambos. Os curiosos terão prazer em descobrir minhas conclusões, confrontando obras e dados. Para quem me rejeita, trabalho perdido explicar o que, antes de ler, já não aceitou. Quando sinto a impulsão lírica, escrevo sem pensar tudo que meu inconsciente me grita. Penso depois, não só para corrigir, como para justificar o que escrevi. Daí a razão deste prefácio interessantíssimo. Aliás, muito difícil nesta prosa saber onde termina a blague, onde principia a seriedade, nem eu sei. E desculpe-me por estar tão atrasado dos movimentos artísticos atuais. Sou passadista, confesso. Ninguém pode se libertar de uma só vez das teorias avós que bebeu. E o autor deste livro seria hipócrita se pretendesse representar orientação moderna que ainda não compreende bem. Livro evidentemente impressionista. Ora, segundo modernos, errou grave o impressionismo. Os arquitetos fogem do gótico como da arte nova, filiando-se, para além dos tempos históricos, nos volumes elementares, cubo, esfera, etc. Os pintores desdenham Delacroix como Whistler, para se apoiarem na calma construtiva de Rafael, de Ingres, do Greco. Na escultura, Rodin é ruim, os imaginários africanos são bons. Os músicos desprezam Debussy, genuflexos diante da polifonia catedralesca da Palestrina e João Sebastião Bach. A poesia tende a despojar o homem de todos os seus aspectos contingentes e efêmeros para apanhar nele a humanidade. Sou passadista, confesso. Este Alcorão nada mais é que uma embrulhada de sonhos confusos e incoerentes. Não é inspiração provinda de Deus, mas criada pelo autor. Maomé não é profeta, é um homem que faz versos. Que se apresente com algum sinal revelador do seu destino, como os antigos profetas. Talvez digam de mim o que disseram do Criador de Alá. Diferença cabal entre nós dois. Maomé apresentava-se como profeta. Julguei mais conveniente apresentar-me como louco. Você já leu São João Evangelista? Walt Whitman? Mallarmé? Verhaeren? Perto de 10 anos metrifiquei, rimei. Exemplo? Artista. O meu desejo é ser pintor, Leonardo, cujo ideal em piedade se acrisola, fazendo abrir-se ao mundo a ampla corola do sonho ilustre que em meu peito guardo. Meu anseio é, trazendo ao fundo pardo da vida a cor da veneziana escola, dar tons de rosa e de ouro por esmola, e quando houver de penedia ou cardo. Quando encontrar o manancial das tintas e os pincéis exaltados com que pintas, Veronese, teus quadros e teus frisos, irei morar onde as desgraças moram,
e viverei de colorir sorrisos nos lábios dos que imprecam ou que choram. Os senhores Laurindo de Brito, Martins Fontes, Paulo Setúbal, embora não tenham evidentemente a envergadura de Vicente de Carvalho ou de Francisca Júlia, publicam seus versos. E fazem muito bem. Podia, como eles, publicar meus versos metrificados. Não sou futurista, de Marinette. Disse e repito-o. Tenho pontos de contato com o futurismo. Oswald de Andrade, chamando-me de futurista, errou. A culpa é minha. Sabia da existência do artigo e deixei que saísse. Tal foi o escândalo que desejei a morte do mundo. Era vaidoso. Quis sair da obscuridade. Hoje tenho orgulho. Não me pesaria reentrar na obscuridade. Pensei que se discutiriam minhas ideias, que nem são minhas, discutiram minhas intenções. Já agora não me calo. Tanto ridicularizariam meu silêncio como esta grita. Andarei a vida de braços no ar, como o indiferente de Watteau. Alguns leitores, ao lerem estas frases, poesia citada, não compreenderam logo. Creio mesmo que é impossível compreender inteiramente à primeira leitura pensamentos assim esquematizados sem uma certa prática. Não é nisso que um poeta pode queixar-se dos seus leitores. No que estes se tornam condenáveis é em não pensar que um autor que assina não escreve asnidades pelo simples prazer de experimentar tinta. E que, sob essa extravagância aparente, havia um sentido porventura interessantíssimo, que havia qualquer coisa por compreender. João Epstein. Há neste mundo um senhor chamado Zdzisław Milner. Entretanto, escreveu isto: o fato de uma obra se afastar de preceitos e regras apreendidas não dá a medida do seu valor. Perdoe-me dar algum valor a meu livro. Não há pai que, sendo pai, abandone o filho corcunda que se afoga para salvar o lindo herdeiro do vizinho. A ama de leite do conto foi uma grandíssima cabotina desnaturada. Todo escritor acredita na valia do que escreve. Se mostra, é por vaidade. Se não mostra, é por vaidade também. Não fujo do ridículo. Tenho companheiros ilustres. O ridículo é, muitas vezes, subjetivo. Independe do maior ou menor alvo de quem o sofre. Criamo-lo para vestir com ele quem fere nosso orgulho. Ignorância, esterilidade, um pouco de teoria? Acredito que o lirismo nascido no subconsciente, acrisolado num pensamento claro ou confuso, cria frases que são versos inteiros, sem prejuízo de medir tantas sílabas, com acentuação determinada. Entroncamento é sueto para os condenados da prisão alexandrina. Há, porém, raro exemplo dele neste livro: Uso de cachimbo. A inspiração é fugaz, violenta, qualquer empecilho a perturba e mesmo emudece. A arte, que somada ao lirismo da poesia, não consiste em prejudicar a doida carreira do estado lírico para avisá-lo das pedras e cercas de arame do caminho. Deixe que tropece, caia e se fira. A arte é mondar mais tarde o poema de repetições fastientas, de sentimentalidades românticas, de pormenores inúteis ou inexpressivos. Que arte não seja, porém, limpar versos de exageros coloridos. Exagero, símbolo sempre novo da vida como do sonho. Por ele, vida e sonho se irmanam. E consciente não é defeito, mas meio legítimo de expressão. O vento senta no ombro das tuas velas. Shakespeare. Homero já escrevera que a terra mugia debaixo dos pés de homens e cavalos. Mas você deve saber que há milhões de exageros na obra dos mestres. Taine diz que o ideal de um artista consiste em apresentar, mais que os próprios objetos, completa e claramente qualquer característica essencial e saliente deles, por meio de alterações sistemáticas das relações naturais entre as suas partes, de modo a tornar esta característica mais visível e dominadora. O Sr. Luiz Carlos, porém, reconheço que tem o direito de citar o mesmo em defesa de suas colunas. Já raciocinou sobre o chamado belo horrível? É pena.
O belo horrível é uma escapatória criada pela dimensão da orelha de certos filósofos para justificar a atração exercida em todos os tempos pelo feio sobre os artistas. Não me venham dizer que o artista, reproduzindo o feio, o horrível, faz obra bela. Chamar de belo o que é feio, horrível, só porque está expressado com grandeza, comoção, arte, é desvirtuar ou desconhecer o conceito da beleza. Mas feio, igual pecado, atrai. Anita Malfatti falava-me outro dia no encanto sempre novo do feio. Ora, Anita Malfatti ainda não leu Emílio Bayard. O fim lógico de um quadro é ser agradável de ver. Todavia, comprazem-se os artistas em exprimir o singular encanto da feiura. O artista sublima tudo. Belo da arte. Arbitrário, convencional, transitório, questão de moda. Belo da natureza, imutável, objetivo, natural, tem a eternidade que a natureza tiver. A arte não consegue reproduzir natureza, nem este é seu fim. Todos os grandes artistas, ora consciente, Rafael das Madomas, Rodin do Balzac, Beethoven da Pastoral, Machado de Assis do Brás Cubas, ora inconscientemente, a grande maioria, foram deformadores da natureza. Donde infiro que o belo artístico será tanto mais artístico, tanto mais subjetivo, quanto mais se afastar do belo natural. Outros infiram o que quiserem, pouco me importa. Nossos sentidos são frágeis, a percepção das coisas exteriores é fraca, prejudicada por 1000 véus, provenientes das nossas taras físicas e morais, doenças, preconceitos, indisposições, antipatias, ignorâncias, hereditariedade, circunstâncias de tempo, de lugar, etc. Só idealmente podemos conceber os objetos como os atos na sua inteireza bela ou feia. A arte que, mesmo tirando os seus temas do mundo objetivo, desenvolve-se em comparações afastadas, exageradas, sem exatidão aparente, ou indica os objetos como um universal, sem delimitação qualificativa nenhuma, tem o poder de nos conduzir a essa idealização livre, musical. Esta idealização livre e subjetiva permite criar todo um ambiente de realidades ideais onde sentimentos, seres e coisas, belezas e defeitos se apresentam na sua plenitude heróica que ultrapassa a defeituosa percepção dos sentidos. Não sei que futurismo pode existir em quem quase perfilha a percepção estética de Fichte. Fujamos da natureza. Só assim, a arte não se ressentirá da ridícula fraqueza da fotografia colorida. Não acho mais graça nenhuma nisso da gente submeter comoções a um leito de Procusto para que obtenham em ritmo convencional, número convencional de sílabas. Já, primeiro livro, usei indiferentemente sem obrigação de retorno periódico os diversos metros pares. Agora, liberto-me também desse preconceito, adquiro outros, razão para que me insultem? Mas não desdenho balouços dançarinos de redondilhas e decassílabos, acontece a comoção caber neles. Entram, pois, às vezes no cabaré rítmico dos meus versos. Nesta questão de metros não sou aliado, sou como a Argentina, enriqueço-me. Sobre a ordem? Repugna-me com efeito o que Musset chamou l'art de servir à point un dénouement bien cuit. Existe a ordem dos colegiais infantes que saem das escolas de mãos dadas, 2 a 2. Existe uma ordem nos estudantes das escolas superiores que descem uma escada de 4 em 4 degraus, chocando-se lindamente. Existe uma ordem, ainda mais alta, na fúria desencadeada dos elementos. Quem leciona a história do Brasil obedecerá a uma ordem que, certo, não consiste em estudar a Guerra do Paraguai antes do ilustre acaso de Pedro Álvares. Quem canta seu subconsciente seguirá a ordem imprevista das comoções, das associações de imagens, dos contatos exteriores. Acontece que o tema, às vezes, descaminha. O impulso lírico clama dentro de nós como turba enfuriada.
Seria engraçadíssimo que a essa se dissesse: alto lá, cada qual berre por sua vez, a quem tiver o argumento mais forte, guarde-o para o fim. A turba é confusão aparente. Quem souber afastar-se idealmente dela, verá o imponente desenvolver-se dessa alma coletiva, falando a retórica exata das reivindicações. Minhas reivindicações? Liberdade. Uso dela, não abuso. Sei embridá-la nas minhas verdades filosóficas e religiosas, porque verdades filosóficas religiosas não são convencionais como a arte. São verdades, tanto não abuso. Não pretendo obrigar ninguém a seguir-me, costumo andar sozinho. Virgílio, Homero não usaram rima. Virgílio, Homero têm assonâncias admiráveis. A língua brasileira é uma das mais ricas e sonoras e possui o admirabilíssimo ão. Marinetti foi grande quando redescobriu o poder sugestivo, associativo, simbólico, universal, musical da palavra em liberdade. Aliás, velha como Adão. Marinetti errou, fez dela sistema. É apenas auxiliar poderosíssimo. Uso palavras em liberdade. Sinto que o meu corpo é grande demais para mim. E ainda bebo no copo dos outros? Sei construir teorias engenhosas, quer ver? A poética está muito mais atrasada que a música. Esta abandonou, talvez mesmo antes do século VIII, o regime da melodia, quando muito oitavada, para enriquecer-se com os infinitos recursos da harmonia. A poética, com rara exceção até meados do século XIX francês, foi essencialmente melódica. Chamo de verso melódico o mesmo que melodia musical, arabesco horizontal de vozes, sons consecutivas, contendo pensamento inteligível. Ora, se em vez de unicamente usar versos melódicos horizontais, Mnezaret adivina a pálida Frineia, comparece ante a austera e rígida assembleia do Areópago Supremo. Fizermos que se sigam palavras sem ligação imediata entre si, estas palavras, pelo fato mesmo de se não seguirem intelectual, gramaticalmente, se sobrepõem umas às outras, para nossa sensação formando não mais melodias, mas harmonias. Explico melhor. Harmonia, combinação de sons simultâneos. Exemplo: arroubos, lutas, setas, cantigas, povoar. Estas palavras não se ligam, não formam enumeração. Cada uma é frase, período elíptico, reduzido ao mínimo telegráfico. Se pronuncio arroubos, como não faz parte da frase melodia, a palavra chama atenção para seu insulamento e fica vibrando à espera de uma frase que lhe faça adquirir significado e que não vem. Lutas. Não dá conclusão alguma a arroubos. E, nas mesmas condições, não fazendo esquecer a primeira palavra, fica vibrando com ela. As outras vozes fazem o mesmo. Assim, em vez de melodia, frase gramatical, temos acorde arpejado, harmonia, o verso harmônico. Mas, se em vez de usar só palavras soltas, uso frases soltas, mesmo a sensação de superposição, não já de palavras, notas, mas de frases, melodias, portanto, polifonia poética. Assim, em Pauliceia Desvairada, usam-se o verso melódico. São Paulo é um palco de bailados russos. O verso harmônico. A cansalha, a bolsa, as jogatinas. E a polifonia poética, um e às vezes dois e mesmo mais versos consecutivos. A engrenagem trepida, a bruma neva. Que tal? Não se esqueça, porém, que outro virá destruir tudo isso que construí. Para juntar a teoria. Primeiro, os gênios poéticos do passado conseguiram dar maior interesse ao verso melódico, não só criando-o mais belo, como fazendo-o mais variado, mais comotivo, mais imprevisto. Alguns mesmo conseguiram formar harmonias, por vezes ricas, harmonias, porém inconscientes, esporádicas. Prova inconsciência. Victor Hugo. Muita vez harmônico, exclamou depois de ouvir o quarteto de Rigoletto.
Façam que possa combinar simultaneamente várias frases e verão de que sou capaz. Encontro anedota em Gale, estética visual. Se non é vero? Segundo, há certas figuras de retórica em que podemos ver embrião da harmonia oral, como na lição das sinfonias de Pitágoras encontramos germe da harmonia musical. Antítese, genuína dissonância. E se tão apreciada é justo porque poetas como músicos sempre sentiram o grande encanto da dissonância de que fala G. Migaud. Terceiro, comentário à frase de Hugo. A harmonia oral não se realiza com a musical nos sentidos, porque palavras não se fundem com sons, antes baralham-se, tornam-se incompreensíveis. A realização da harmonia poética afetua-se na inteligência. A compreensão das artes do tempo nunca é imediata, mas mediata. Na arte do tempo, coordenamos atos de memória consecutivos que assimilamos num todo final. Esse todo, resultante de estados de consciência sucessivos, dá a compreensão final, completa da música, poesia, dança terminada. Victor Hugo errou querendo realizar objetivamente o que se realiza subjetivamente dentro de nós. Quarto, os psicólogos não admitirão a teoria. É responder-lhes que o Só Quem Ama, de Bilac, ou com os versos de Heine, de que Bilac tirou o Só Quem Ama. Entretanto, se você já teve por acaso na vida um acontecimento forte, imprevisto, já teve naturalmente, recorde-se do tumulto desordenado das muitas ideias que nesse momento lhe tumultuaram o cérebro. Essas ideias, reduzidas ao mínimo telegráfico da palavra, não se continuavam porque não faziam parte de frase alguma, não tinham resposta, solução, continuidade. Vibravam, ressoavam, amontoavam-se, sobrepunham-se. Sem ligação, sem concordância aparente, embora nascidas do mesmo acontecimento, formavam, pela sucessão rapidíssima, verdadeira simultaneidade, verdadeiras harmonias, acompanhando a melodia enérgica e larga do acontecimento. Quinto, Bilac, tarde, é muitas vezes tentativa de harmonia poética. Daí, em parte ao menos, o estilo novo do livro descobriu para a língua brasileira a harmonia poética, antes dele empregada raramente. Gonçalves Dias genialmente na cena de luta em Juca Pirama. O defeito de Bilac foi não metodizar o invento, tirar dele todas as consequências. Explica-se historicamente seu defeito. Tarde é um apogeu. As decadências não vêm depois dos apogeus. O apogeu já é decadência, porque, sendo estagnação, não pode conter em si um progresso, uma evolução ascensional. Bilac representa uma fase destrutiva da poesia, porque toda perfeição em arte significa destruição. Imagina o seu susto, leitor, lendo isto. Não tenho tempo para explicar. Estude se quiser. O nosso primitismo representa uma nova fase construtiva. A nós compete esquematizar, metodizar as lições do passado. Volto ao poeta. Ele fez como os criadores do organum medieval. Aceitou harmonias de quartas e de quintas, desprezando terceiras, sextas, todos os demais intervalos. O número das suas harmonias é muito restrito. Assim, o ar e o chão, a fauna e a flora, a erva e o pássaro, a pedra e o tronco, os ninhos e a era, a água e o réptil, a folha e o inseto, a flor e a fera. Dá a impressão de uma longa, monótona série de quintas medievais, fastidiosa, excessiva, inútil, incapaz de sugestionar o ouvinte e dar-lhe a sensação do crepúsculo na mata. Lirismo, estado afetivo sublime, vizinho da sublime loucura. Preocupação de métrica e de rima prejudica a naturalidade livre do lirismo objetivado. Por isso, poetas sinceros confessam nunca ter escrito seus melhores versos. Rostand, por exemplo, e entre nós mais ou menos, o senhor Amadeu Amaral. Tenho a felicidade de escrever meus melhores versos. Melhor do que isso não posso fazer.
Ribot disse algures que inspiração é telegrama cifrado transmitido pela atividade inconsciente à atividade consciente que o traduz. Essa atividade consciente pode ser repartida entre poeta e leitor. Assim, aquele não escorcha e esmiuça friamente o momento lírico e bondosamente concede ao leitor a glória de colaborar nos poemas. A linguagem admite a forma dubitativa que o mármore não admite. Renan. Entre o artista plástico e o músico está o poeta, que se avizinha do artista plástico com a sua produção consciente, enquanto atinge as possibilidades do músico no fundo obscuro do inconsciente. De Wagner. Você está reparando de que maneira costuma andar sozinho? Dom Lirismo, ao desembarcar do Eldorado do inconsciente no cais da terra do consciente, é inspecionado pela visita médica à inteligência, que o alimpa dos macaquinhos e de toda e qualquer doença que possa espalhar confusão, obscuridade na terrinha progressista. Dom Lirismo sofre mais uma visita alfandegária descoberta por Freud, que a denominou censura. Sou contrabandista e contrário à lei da vacina obrigatória. Parece que sou todo instinto, não é verdade? Há no meu livro, e não me desagrada, tendência pronunciadamente intelectualista. Que quer você? Consigo passar minhas sedas sem pagar direitos. Mas é psicologicamente impossível livrar-me das injeções e dos tônicos. A gramática apareceu depois de organizadas as línguas. Acontece que meu inconsciente não sabe da existência de gramáticas, nem de línguas organizadas. E como Dom Lirismo é contrabandista. Você perceberá com facilidade que se na minha poesia a gramática às vezes é desprezada, graves insultos não sofrem neste prefácio interessantíssimo. Prefácio. Rojão do meu eu superior. Versos. Paisagem do meu eu profundo. Pronomes? Escrevo brasileiro. Se uso ortografia portuguesa é porque, não alterando o resultado, dá-me uma ortografia. Escrever arte moderna não significa jamais, para mim, representar a vida atual do que tem de exterior. Automóveis, cinema, asfalto. Se estas palavras frequentam-me o livro, não é porque pense com elas escrever moderno, mas porque, sendo meu livro moderno, elas têm nele sua razão de ser. Sei mais que pode ser moderno artista que se inspire na Grécia de Orfeu ou na Lusitânia de Num Álvares. Reconheço mais a existência de temas eternos passíveis de afeiçoar pela modernidade. Universo, pátria, amor e a presença dos ausentes, ex-gozo amargo de infelizes. Não quis também tentar primitismo vesgo e insincero. Somos na realidade os primitivos de uma era nova. Esteticamente, fui buscar entre as hipóteses feitas por psicólogos, naturalistas e críticos sobre os primitivos das eras passadas, expressão mais humana e livre de arte. O passado é lição para se meditar, não para reproduzir. Et tu que se costi, anima viva, partite da conteste que sum morte. Por muitos anos procurei-me a mim mesmo, achei. Agora não me digam que ando à procura da originalidade, porque já descobri onde ela estava, pertence-me, é minha. Quando uma das poesias deste livro foi publicada, muita gente me disse, não entendi. Pessoas houve, porém, que confessaram, entendi, mas não senti. Os meus amigos, percebi mais de uma vez que sentiam, mas não entendiam. Evidentemente, meu livro é bom. Escritor de nome disse dos meus amigos e de mim que ou éramos gênios ou bestas. Acho que tem razão. Sentimos, tanto eu como meus amigos, o anseio do farol. Se fôssemos tão carneiros a ponto de termos escola coletiva, esta seria, por certo, o farolismo. Nosso desejo, alumiar. A extrema esquerda em que nos colocamos não permite meio termo. Se gênios, indicaremos o caminho a seguir. Bestas? Naufrágios por evitar. Canto da minha maneira. Que me importa se me não entendem? Não tenho forças bastantes para me universalizar?
Paciência. Com o vário alaúde que construí, me parto por essa selva selvagem da cidade. Como homem primitivo, cantareia a princípio só, mas canto é agente simpático? Faz renascer na alma de um outro predisposto ou apenas sinceramente curioso e livre o mesmo estado lírico provocado em nós por alegrias, sofrimentos, ideais. Sempre hei de achar também alguma que se embalarão à cadência libertária dos meus versos. Nesse momento, novo anfião moreno e caixa d'óculos, farei que as próprias pedras se reúnam em muralhas à magia do meu cantar. E dentro dessas muralhas esconderemos nossa tribo. Minha mão escreveu a respeito deste livro, que não tinha e não tem nenhuma intenção de o publicar. Jornal do Comércio, 6 de junho. Leia a frase de Gourmont sobre contradição, primeiro volume das Promenades littéraires. Rui Barbosa tem sobre ela lindíssima, não me recordo onde. Há umas palavras também em João Cocteau, La Noce Massacrée. Mas todo este prefácio, com todo o disparate das teorias que contém, não vale coisíssima nenhuma. Quando escrevi Pauliceia Desvairada, não pensei em nada disto. Garanto, porém, que chorei, que cantei, que ri, que berrei. Eu vivo! Aliás, versos não se escrevem para leitura de olhos mudos. Versos cantam-se, urram-se, choram-se. Quem não souber cantar, não leia Paisagem número 1. Quem não souber urrar, não leia Ódio ao Burguês. Quem não souber rezar, não leia Religião. Desprezar, a Escalada. Sofrer, coloque Sentimental. Perdoar, a Cantiga do Berço, um dos selos de minha loucura. Das enfibraturas do Ipiranga. Não continuo. Repugna-me dar a chave de meu livro. Quem for como eu tem essa chave. E está acabada a escola poética Desvairismo. Próximo livro, fundarei outra. E não quero discípulos. Em arte, escola é igual imbecilidade de muitos para a vaidade de um só. Poderia ter citado Gorfock. Evitava o prefácio interessantíssimo. Toda canção de liberdade vem do cárcere. E este foi o prefácio interessantíssimo de Mário de Andrade. Incrível. Bem interessantíssimo. Um ensaio. É muito curioso até o nome que ele deu, né? Porque eu lembro que a primeira vez que eu falei pra você desse texto, você... mas o nome é interessantíssimo mesmo? Porque eu uso muito essa palavra. Mas ele é uma piada, né? Tipo, ele é muito leve em vários momentos, assim, desse prefácio. E é o prefácio que ficou tão famoso quanto o livro, né? O Pauliceia Desvairada, como a gente comentou, uma das obras mais importantes, né? Junto com o Macunaíma, é a obra top, assim, quando se fala em Mário de Andrade, né? Ficou no legado dele, Macunaíma e Pauliceia Desvairada, essas duas obras estão à frente. E o prefácio interessantíssimo, ele tem esse destaque nesse universo dessas publicações modernistas, porque ele se tornou o manifesto do modernismo. Depois, mais adiante, na segunda fase, a gente tem o Manifesto Antropofágico também, né? E tem essas obras do Carlos Drummond de Andrade, do Oswald de Andrade, né? Enfim, as duplas, né, que vão fazendo as duplas. Os autores que vão fazendo esses manifestos se tornarem verdade, né, para as pessoas e encoraja todo mundo a olhar de uma forma diferente e fazer literatura de uma forma diferente. Sim, né? sim. É bom falar que o modernismo, ele teve uma existência longa, né? Então a gente tem esse marco em 1922, em fevereiro, né? A gente tá, então, aí no primeiro episódio de fevereiro a gente traz o prefácio pra gente fazer esse abre-alas e ele se estende até 1978. Então são 3 fases e a gente vai falar disso daqui a pouco. Muito louco isso de um prefácio ter tanta importância, né? Eu acho que na história, assim, da literatura
não consigo pensar em nenhum outro prefácio que seja tão importante assim, né? E ele é leve, como você falou, talvez porque se relacione também com a música, né? Sim. Que é uma veia muito legal dele por ser esse músico clássico formado, né? E a gente tem a musicalidade nos versos dele também, muito, mas ele até compara, quando ele faz a comparação ali entre música e o lirismo, né? Música e letras e tal, ele deixa essa certa superioridade da música no sentido de conseguir atingir certas facetas humanas que os textos não conseguem, né? Uhum. Então, eu até comentei com você que eu acho que a música é uma das formas mais puras, né, de você chegar ao sentimento humano, assim, uma das formas mais profundas que você consegue ir, né? Quem sabe porque ela ative mais sentidos, né? E as sinapses mentais são diferentes, porque atinge coisas que você não precisa explicar. Eu sempre digo que colocar sentimentos em palavras é uma coisa difícil. Isso aí, e eu a acho música que você falou uma coisa chave ali, que é essas coisas que não consegue explicar. Então ela consegue dar voz ao inexplicável, né? A gente sabe que arte visual e textos também conseguem, filmes, enfim, toda a arte consegue, de certa forma, dar essa vida, né, a coisas inexplicáveis, mas acho que a música é mais profunda ainda, né? Verdade, muito profundo. A gente vai falar da biografia dele e também quero, abrir um parênteses aqui. O Lucas é músico também. Você pode conhecer as músicas dele no Spotify, LP Acesc. LP Lucas. LP Lucas, isso. Falei errado, hein? LP Lucas Tô querendo fazer um merchan ao contrário. É meu nome musical, que você vai encontrar minhas musiquinhas que eu brinco que eu trabalho de ilustrador pra daí bancar, fazer um álbum no futuro, um álbum de verdade. Mas tem várias lá e eu tenho certeza que você vai gostar. Muito embora suas composições não sejam em língua portuguesa, em grande maioria, né? Tem uma que você não me mostrou ainda, tá guardada no baú. É Maria em inglês. Tem várias... Não, o que eu quero falar é que esse texto ele tem 100 anos, né, Lucas? 100 anos. Mas parece que foi feito ontem de tardezinha. A gente vê... ali frescor. Ele escancarando, assim, vários modelos que eram seguidos, tanto em arte em geral, né? Uhum. Ele não fala, nesse prefácio, ele não fala só da literatura, né? Ele fala de arte, de movimento artístico em geral, né? Então a gente vê várias barreiras, assim, e vários modelos que eram seguidos. Ele fala muito das métricas, né? Das rimas, a gente vê isso sendo... escancarado no que ele batiza de desvairismo, né? Então o texto começa com isso, né? É muito legal, porque ele começa fundando o desvairismo e termina desfundando. Desfundando e falando que no próximo ele vai inventar outro. E é muito legal, já vou ali pra essa, já que nós pegamos esse finalzinho que ele fala, né? Bem engraçado. Em arte, a escola é igual a imbecilidade de muitos pra vaidade de um só. Então, pra arte, você ter essa educação, né? Te dar esse modelo educacional pra você seguir e fazer arte de certa forma, ela aprende, né? A arte. Então, a arte é essa criação de coisas novas. Então, quando você... institucionaliza isso e põe como uma educação, você fica preso. Eu mesmo na universidade, quando eu saí, eu tive essa dificuldade de me desprender do que você aprendeu na universidade para criar coisas novas, né? Então, eu acho que a arte tem que ter essa mente mais livre, né? Você explicou muito bem o conceito e eu vou dar o nome do conceito, então. O que eles fizeram, que é uma das características do modernismo, é o anti-academicismo. Então essa é uma das características principais do modernismo. Vem sair da academia, né? Vem, sim. Essa ruptura com o tradicional, isso é uma marca fortíssima, né? Esse termo tão falado que é quebra de paradigmas, né? Mas então, de fato, eles hoje é o se libertam. Disruptivo. Hoje é o disruptivo. A gente já tá evoluindo, né? Sempre evoluindo. Disruptivo, mas isso sempre existiu, né? Agora tem o nome. É coisa nova. Mas não há como falar de modernismo sem a gente contextualizar que mundo era esse, né? Há um século atrás, o que estava acontecendo na arte como um todo, né? Nas cidades, na organização das cidades, na organização política e todas as suas implicações, porque o modernismo ele é reflexo dessa mudança social no mundo. Então, por isso é tão importante a gente entender eu acho que, assim, essa escola literária, esse momento, os textos que vieram sendo gerados a partir dali, e olha como é extenso. Começou em 1922 e o modernismo segue até 1978.
Muitos Então, anos ali de movimento. São 3 fases de movimento com características bem diferentes. A gente tem na primeira o Mário de Andrade, o Manuel Bandeira, né, também bem marcantes, e o Oswald de Andrade. Num segundo momento, a gente tem, por exemplo, a Cecília Meirelles. E num terceiro, vou falar das mulheres, a Clarice Lispector. Né? Então, ali para fechar, ela morreu em 77, o modernismo vai até 78. Enfim, a gente pode falar mais disso daqui a pouco, e você vê que isso se estende, né? Em cinema também, e tudo. Na música, você vê que tudo andou juntinho, né? Você falou dessas 3 fases e você consegue imaginar essas 3 fases não só na literatura, mas como nas outras formas de arte, né? Então é um movimento que agregava tudo isso. E eu gosto muito de uma frase particular, ele fala, eu escrevo brasileiro. Né? E isso é importante porque traz essa voz pro povo, que é também uma segunda característica forte dos modernistas, né? Essa coisa do mais popular mesmo, a linguagem do povo. E meio que desprende disso do europeu um pouco, que era muito seguido, né? E ao mesmo tempo também tem essa coisa de valorizar o nacional. A característica nacional é algo muito forte. Só nessas 2 palavras, escrevo brasileiro, a gente tem muito sentido por trás para ler, né? Isso que você falou, esse desprendimento, esse negacionismo de fora, não é necessariamente um negacionismo, né? Depois, com o Manifesto Antropofágico, a gente tem esse movimento de antropofagia, que é pegar tudo que há de bom de fora, comer, digerir, mastigar, passar pelos 5 estômagos, né, do cérebro, e daí construir algo novo, misturando com a minha cultura daqui. Então, explicando brevemente, rapidamente aqui, Sim. O antropofagismo é isso. E isso que é legal também, também combina com isso que a gente falou você falou o termo bem certinho da desacademização, como é que é aquele termo? Antiacademicismo. Isso, que não quer dizer que você não tenha que estudar, né? Então quer dizer que você aprende os modelos, que aprende tudo que veio antes, né? E domina aquilo para daí você poder mudar. Então é esse movimento aí que você acabou de falar. Isso é muito importante. Você aprende para poder negar. Porque não tem como você falar que não gosta de banana enquanto você não come a banana. Aí, ó, crianças comem banana. Não é verdade? Então, eu acho que ensina muito, muito demais essas características, assim. Outra coisa, eles colocam as gírias pra dentro dos textos. É uma novidade, nunca se tinha feito isso na literatura, né? Trabalham esse texto de uma forma mais leve. E esse prefácio, ele explica muita coisa. Inclusive, ele traz algumas explicações que a gente tinha já trazido em Paulicéia Desvairada. Até fica aí a dica, né, do nosso leitor de ouvido voltar lá no episódio 57, de 9 de abril de 2021. Isso, que ele vai completar esse episódio de hoje aí, de certa forma, vai completar, ser uma parte 2 desse episódio de hoje. Porque lá a gente escolheu a paisagem 1, 2, 3 e 4, a gente ficou com as paisagens, né, são 4 poemas que estão em Paulicéia, e hoje a gente traz o prefácio inteiro, completíssimo, e dá uma amplitude muito bacana, assim, para entender que momento é esse e o que se quer e o que tá no pensamento, né, desse autor modernista. É muito, muito legal que no prefácio ele fala também do exagero que é presente na arte, né, que o artista gosta de exagerar tudo, né, que dá sentido a tudo. Ele também fala bastante da feiura, tem uma passagem inteira sobre digamos... o encanto do feio. Isso, o encanto do feio, né? Que é bem legal. Ele fala, cabe ao artista exibir o encanto singular da feiura. Isso. Então, muito, muito interessante. Ele fala que também o feio, igual o pecado, atrai, né? Então, eu pensei na hora, filme de terror, né? A gente é atraído pelo feio, né? Por aquela coisa... aquela coisa feia ali, tipo, como se fosse algo que te assuste, mas que você tá confortável ali, porque você tá no sofá lendo, você tá assistindo a TV, então você sabe que aquilo não vai causar perigo real, né? Mas você quer, de certa forma, também ter aquela experiência, né? E é muito importante você trazer esse adendo, assim como a gente falou da música, para entender que o romantismo é um movimento que extrapola o texto literário, né? Então, nessa coisa do feio, a gente tem a conversa que ele faz ali com a Anita Malfatti dentro do texto, né? Que é artista plástica. Ele não citou a Tarsila, mas também foi muito forte, né? No movimento. E então, a gente tem artes plásticas, música, literatura, enfim... tudo, né? Eles mexem com as cidades, mexem com a arquitetura, mexem com a língua do povo, né? Então, o modernismo, ele é esse arrastão que vem
quebrando as tradições, né? Fazendo essa ruptura com tudo que a gente tinha construído até o simbolismo, que teoricamente a escola literária que vem antes do modernismo é o simbolismo. Aí no interlúdio ali a gente tem o que a gente chama de pré-modernismo, mas não é considerado uma escola literária propriamente dita. Ali entra, por exemplo, Lima Barreto, que a gente fala tanto aqui, a gente adora as obras dele. Né? Que é aquele momento em que o Brasil ali o mundo tá vivendo a Primeira Guerra Mundial, né? Termina a Primeira Guerra Mundial, a gente tem sociedades devastadas. Aqui no Brasil a gente ainda tem Rio de Janeiro como capital. E tem essa queda, né, da velha república para entrar, então, a Era Vargas. Isso é muito importante a gente situar, porque ele entra meio que como um golpe, né, mas é um governo que se estende por 15 anos, de 1930 a 45. E a produção dos dos modernistas, né, ela, em grande parte, né, nesse período todo que a gente falou, de existência da escola como um todo, tá muito dentro desse período político também. Então teve aquele período de transição ali do pré-modernismo, né? E depois assim... E também é importante falar que a gente teve a higienização das cidades, a gente já citou aqui, né? Então o que aconteceu? Como se queria quebrar mesmo, a gente teve ali nesse pré-modernismo, a própria obra do Lima Barreto mostra muito, e o Triste Fim de Policarpo Quaresma é um dos que traz, Clara dos Anjos traz um pouco também. Esse movimento das pessoas, a gente tem um Brasil, né, que tinha acabado de libertar os escravos, mas a gente não tem mais essa massa escrava trabalhando, mas ao mesmo tempo a gente tem o início, a Revolução Industrial já aconteceu, né, lá no mundo, e está refletindo aqui. A gente tem os trabalhadores se tornando operários. E as favelas sendo formadas, né? As pessoas sendo enxotadas do centro, ali a gente tem que reformular, destruir tudo que é arquitetura europeia, principalmente a portuguesa, a gente tem que reformular a cidade, fazer uma cidade linda aqui no centro, né, a lá francesa, e joga os pobres para a favela, né, para o subúrbio. E assim a gente tem a criação das favelas no Brasil. É muito louco, né? E a literatura, ela vem contando essa história. A gente tem muitos textos que mostram isso. E tudo isso é pré-modernismo, modernismo, e é o que reflete no que a gente tá hoje. E a gente tá... E dá pra ver que não muita coisa mudou, assim, né? Que muita coisa continua a mesma. Vamos ir pra biografia do... Sim, e tudo isso corrobora com o que a gente falou antes, né? Esse texto tem 100 anos, mas parece que foi feito ontem de tardezinha. Verdade. É muito fresco. Ele fala até, se você quiser saber mais, eu achei legal aqui, que ele manda jogue no Google, que ele fala assim, não tenho tempo pra explicar, estude se quiser. Jogue no Google ali e tire suas próprias conclusões. É verdade. Então, muito legal, né? E ele fala disso aí também de destruir, né? Tudo isso que eu construí, alguém vai vir e destruir, né? Mas ele fala desse destruir no bom sentido, né? Algum outro movimento artístico vai vir e vai... ele chama de destruir, né? Mas a gente vê como uma evolução, né? Eu acho que é melhor ser colocado. E tem uma frase dele que eu gostei também bastante antes da gente entrar na biografia. Ele fala, eu fui ridicularizado pelas minhas ideias, que nem eram minhas. Então, né? E daí aí já conta dessa transformação, bem isso que você falou, né? É esse movimento de transformar dentro de você, olhando ao seu redor, né? Outra coisa importante falar que tinha acontecido no mundo. Psicanálise estava totalmente em alta, essas teorias com o Freud, né? Tinha trazido... Teoria da relatividade, o Einstein chega derrubando o Isaac Newton, dizendo que é tudo sempre certo, e fala, não, o tempo é relativo, para você passa diferente do que para mim. Então pensa foi na quebra. Ciência também, né? Tudo. É isso, as revoluções técnico-científicas. Então, imagina como estava a cabeça das pessoas nesse momento. É louco. Eu acho que hoje a gente tá vivendo algo muito parecido. Eu tenho essa sensação. Não só por causa da pandemia, como por todos os movimentos que a gente vê acontecendo aí. A gente tá claramente no período de transição. Eu vejo também. Tem muita coisa acontecendo, né? E por isso também que é difícil a gente ver algo artístico muito grande. Porque a gente tá nesse período de transição. Eu acredito que depois que a gente passar esse período de transição, assim, que a poeira dá uma baixada, que daí a gente vai ter os nossos anos 60 lá, né? Nossa. Os nossos anos 50, a gente vai 60. ser velhinho, né, quando acontecer isso.
Não sei, talvez, eu acho que... Se a gente resistir... Eu acho difícil porque hoje tá acontecendo tudo muito rápido, né? Então essa evolução acho que vai acontecer rápida, né? Fica aí minha previsão. A gente volta daqui uns tempos pra ver se... Sim, imagina uma semana de arte moderna no contexto que a gente tem hoje, com todas as tecnologias, WhatsApp, Instagram, muito louco pensar. YouTube. Eu acho que vai acontecer algo semelhante daqui a alguns anos, né? Depois que a gente passar esse período maluco aí que a gente tá vivendo. Vamos lá, então. Então ele nasceu Mário Raul de Moraes Andrade em 9 de outubro de 1893. E até tem uma poesia dele. O primeiro livro que ele publicou ainda tem característica parnasiana. Se chamava... Blá, blá, Há uma gota de sangue em cada poema. Foi em 1917. Nesse mesmo ano ele se formou em piano no Conservatório Dramático e Musical de São Paulo, né? Então, como um músico clássico. Muito legal esse contexto, porque ajuda a gente a entender toda essa teoria que ele constrói, né? Do texto paralelo à música. De proximidade com a música. Muito próximo. E ele nasceu em São Paulo e morreu em São Paulo também, em 25 de fevereiro de 1945 ali. E parecia ter essa relação que a gente vê em muitos autores de amor e ódio, né, com a cidade, né? Então a gente viu no James Joyce, a gente também viu no autor passado, eu acho, não lembro qual que era agora, mas também tinha essa relação de... Acho que era do Lovecraft até, que ele tinha essa relação de amor e ódio por Nova York, né? Então, eu acredito que o Mário de Andrade tinha também essa relação de amor e também de crítica muito forte com São Paulo. Sim, até porque tem umas passagens do Macunaíma, que o Macunaíma tem que buscar, né, o talismã em São Paulo, né? Então, ele manda a filha, ele quer mandar... ele dá o conselho pra filha, lembrei agora. Ele dá um conselho pra filha, que depois acabou morrendo. Cresça logo pra você ir pra São Paulo ganhar dinheiro. Né? Então a gente tem essas críticas à sociedade também, algo muito forte. Né? E o Macunaíma, então, saiu em 1928. Né? Muita água rolou antes disso. Né? A gente tem essa situação do próprio Pauliceia saindo em 22, ali logo em seguida da Semana de Arte Moderna ele publicou. E foi, assim, uma sumidade nesse sentido. Se quiser mais água, tem aqui. Já tomou toda a sua. É bom falar que ele teve alguns marcos, assim, no desenvolvimento da sociedade. Né? Ele foi o patrono da Academia Brasileira de Música. Se formou, fundou o Departamento Municipal de Cultura de São Paulo e a Sociedade de Etnografia e Folclore de São Paulo. Então, como folclorista, e isso, quando a gente fala em São Paulo, né, depois repercute no resto, nos outros países, né, nos outros estados, países. Tanto é que a Semana de Arte Moderna, o modernismo em si, é um dos únicos movimentos que a gente tem no Brasil comemorado por décadas. Eu comentei isso em Pauliceia Desvairada lá nas legal, notas de rodapé. E isso veio acontecendo. Só não aconteceu ali em 32, porque foi ali logo o primeiro ano, e a gente tinha ainda aquela coisa da Era Vargas, e né, depois muito foi forte. Vista toda essa importância. A importância vai só aumentando, né? Sim, 42, 52, 62. E pode ver, né? Nas redes sociais tá lotado de coisa pro centenário. Você provavelmente tá aqui ouvindo podcast e também tá acompanhando outras coisas falando do centenário do modernismo. Então, Semana de Arte Moderna, centenário, episódio 100 do Leitura de Ouvido, e hoje é meu aniversário também. Isso que eu ia falar isso. Gente, parabéns para o Lucas. Ele fazendo também 100 anos. É o aniversário dele. Eu tô muito feliz que daí ele fica mais perto da minha idade. Não, mas olha, você merece tudo de bom. Você é um cara assim, ó. Não é porque você é meu parceiro de vida e de negócios, mas eu tenho certeza que o leitor de ouvido também percebe, assim, que a dedicação que você imprime em tudo que você faz. Então, o seu talento foi algo que eu enxerguei, assim, saltou os olhos. Antes mesmo de eu me apaixonar, foi o seu talento. Então, tá, muito obrigado. E eu quero te dizer que você tem um feliz novo ciclo maravilhoso. Muito obrigado. E façam mais comentários aí pra ele, ele merece. Aproveitar que estamos rasgando cedo, falar que a tua narração ficou ótima. Hoje também a forma como ele foi falando, assim, como o Mário de Andrade vai falando, e eu li depois o texto, assim, eu li, e ele é dividido de uma forma muito estranha, ele é bem difícil de narrar, né? Porque eu estudei bastante o texto. Então se você procurar aí esse texto dele, você vai ver que ele é
ele pula linhas do nada, assim, ele é dividido de uma forma estranha, então sua leitura pegou muito bem esse fluxo de pensamento dele, assim, essa coisa da cabeça dele maluca, que vai jogando ideia. Né? Eu acho que a própria apresentação do texto traz esse lance da ruptura que a gente vem falando aqui, né? Se você vê a estética do texto, você vai ver que ele é bem diferente, assim, do que você tá acostumado, então bem interessante deixar claro isso também. Muito bom. E a gente tem uma paixão pelo objeto livro, né? É muito mais do que você pegar e ler o livro, é cheirar o livro, é viver com o livro, é abraçar o livro, é estudar. Cheirar o Kindle. Quando você compra um livro novo no Kindle, você cheira também? Né? Tem cheiro sempre da mesma coisa. Um movimento que eu gosto de fazer é que o Kindle é preto e branco, né? Pelo menos o que eu tenho. E daí eu vou eu entro no Kindle Web pra ver a capa do livro colorida. É, mais bonita mesmo. Verdade. Mas tem muita coisa pra falar do Mário de Andrade. Eu sei que você quer falar ali alguns comentários. Só quero dizer que ele foi 7 minutos. Ele foi muita coisa, ó. Ele foi poeta, romancista, musicólogo, historiador de arte, crítico e fotógrafo brasileiro e esse grande folclorista, né? Que pra fazer Macunaíma, ele ficou viajando pelo norte e nordeste por 2 anos, levantou muita coisa de folclore, né? E faz essa releitura do Brasil. Então, o Macunaíma é uma rapsódia que conta a criação do Brasil. Se você não leu esse romance ainda, você tem que ler. Então, isso é o herói sem nenhum caráter. Ele constrói esse herói sem nenhum caráter. E isso é importantíssimo pra gente entender muitas obras que vêm depois, entender por que a gente é assim, né? Enfim. Eu poderia falar muito aqui sobre modernismo, tem muita coisa, ainda tem várias anotações, mas vamos lá. A gente tem que correr. Vamos ler alguns comentários aí dos... Sim, porque eu selecionei, porque como é o episódio 100, né, a gente tem tanto comentário legal ao longo e a gente quer também agradecer vocês todos que escrevem pra gente essas belas palavras. Então deixem os seus comentários onde é possível deixar comentários. Eu achei bem bacana esse do Thiago Cutileiro. Desculpa que eu não coloquei numa fonte. Português, lá de Portugal. A gente tem um público em Portugal muito bacana. Abraço aí, Portugal. Olha só que massa ele falou do como ele consumiu o podcast, né? Ele falou: hoje ao fim da tarde atravessava as terras alentejanas a caminho de Lisboa enquanto ouvia esse episódio. Os poemas, a voz, a música, a luz, a paisagem, o carro, lá fora o frio. Muito bom, foi realmente uma ótima experiência. Então eu fiquei imaginando lá nas terras portuguesas, né? Caminho de Lisboa, ele falou isso sobre Charneca em Flor, né? Da Flor Bela Espanca. Na Charneca em Flor, de Flor Bela Espanca. A gente tem um comentário bem bacana da nossa apoiadora, Cláudia Lubi, que ela fala sobre Arábias, de James Joyce. E ela fala que... Ela agradece aqui que ela não conhecia o conto. E ela fala assim também, ela deixou tipo uma análise, né, a dela. A Cláudia é muito estudiosa. Isso, então Arábias de James Joyce a gente fez. Ela fala que Arábias pode ser uma experiência amorosa individual, importante e dedicada, pois não houve a realização da mesma com o outro. O nome próprio árabe significa nômade imigrante, então pode-se pensar em uma travessia na vida, uma experiência, às vezes difícil como a passagem por um deserto árido, mas com o brilho das estrelas para você poder sonhar, para você sonhar e seguir. Uma experiência com todos os sentimentos possíveis, incluindo frustração. Faz muito sentido isso do árabe, né, naquele conto, porque ele fica... o menino fica ali a ver navios, né? Conta as moedas, vê que não dá pra comprar nada. Ele sonha com uma garota e a garota não acaba sendo só um sonho da cabeça dele, então faz muito sentido isso com o árabe. Ela faz uma análise aqui bem bacana, eu vou passar pros próximos comentários pra gente não eu só quero... Eu fico assim encantada de perceber como um texto, né, que a pessoa se entrega pra ouvir, pra entender, ela não conhecia esse conto, veja toda uma reflexão, né, que provoca na pessoa. É verdade. Eu fico feliz, acho que é o nosso trabalho sendo reconhecido, assim. Muito bacana. A gente tem mais um de português, né? Fernando Soares, ele é português também, né? Ele falou que é admirável a importância e o relevo com que Fernando Pessoa é acolhido no Brasil. Brasileiros gostam muito de Fernando Pessoa. Inclusive, o Fernando Pessoa é o maior ícone do modernismo em Portugal. Já que a gente tá falando de modernismo. Dele. Muito legal. Ele falou que... Ele elogiou nós aqui. Falou que maravilhosa interpretação do Guardador de Rebanhos. Que leitura de ouvido aqui nos oferece. Que
Que graciosa declamação, ainda por cima, numa clara e inteligente voz feminina. Nossa! Eu não lembrava que era isso que ele falava. As melhores felicitações. Obrigado pela partilha, muito bacana. Que bonito. A gente tem muita gente procurando... Tem muita pessoa procurando a gente por causa da Maria Firmina dos Reis, né? A escrava. Tá caindo no vestibular. Tá caindo no vestibular, tá vindo estudante de tudo que é lado. Não, e tá vindo gente falar também, eu sei que estudante preguiçoso vai vir aqui nessa... Mas a gente faz uma análise ali do conto, né? Da Maria Firmina dos Reis, viu, mas da eu quero, eu até respondo. E as pessoas estão muito gratas, né? E eu até respondo assim, na verdade a gente trouxe a obra inteira, então a pessoa pode analisar por ela mesma, né? Tipo, a única coisa que ela tá consumindo em áudio. Né? Quem não tá dentro da literatura, às vezes pode achar muito confuso, enfim. Apesar que esse conto dela é bem claro, né? Mas aquele... Pô, isso aqui é fichinha caindo no vestibular, esse conto é super fácil de interpretar. Só que assim, Lucas, é difícil transpor a barreira inicial desse conto, porque lembra que ele começa num salão aristocrático, com as conversas? Então, tipo, pra quem não é um leitor, assim, que come livro todo dia, vai dizer, ai, que chato esse começo. E daí não vai pra ação do conto, que é tão importante. E muita gente tá se inscrevendo no nosso canal lá no YouTube e agradecendo por causa desse conto, né, da Maria Firmina dos Reis. Você quer pegar nossos apoiadores? Eu quero. Só tinha um comentário muito legal que ficou pra trás aqui, mas tudo bem. Vamos lá. Tem muitos comentários. E a gente fica feliz. Continue comentando que daqui uns dias a gente faz mais uma seleção ali e traz mais alguns. A gente está com uma apoiadora nova, né, também. Ela está aqui. Mais uma de Portugal. Isso, mais uma portuguesa, Betânia. Eu não sei se ela é portuguesa, acho que ela é brasileira e mora em Portugal há muito tempo. Não sei, na verdade. Ou ela é portuguesa. Mas enfim, um abraço aí pra Betânia Nascimento, então, nossa nova apoiadora do Leitura de Ouvido. Se você quer ser um dos nossos apoiadores, você entra em Leitura de Ouvido. Não, você não entra aí. Você entra em apoia.se/leitura de ouvido. E daí lá a gente tem o nosso financiamento coletivo, ou você faz um pix direto para a chave leituradeouvido@gmail.com. E daí você entra como os nossos apoiadores aqui. Venha ser os primitivos de uma nova era, como o Mário falou. Nós somos os primitivos de uma nova era, então você pode ser aqui os primitivos de uma nova era do podcast. Olha aí, viu? Faz sentido. Então, os nossos apoiadores são eles. Adalberto Machado Santos. Eles e elas, né? Adriana Mairim, com a editora Infinita Lisboa. Anderson Luiz Fernandes. Betânia Nascimento. Bruno Guedes com o Grupo Danco. Cristiane Bastos Cota. Cláudia Lube. Daniela Caroline de Camargo Veríssimo. Isabel Araújo Alves. Jaqueline Conte. Kênia Garcia Bento Torquato. Lilian Rinert. Marcelos Machado. Maria Lúcia Ritt Bardi. Raimundo Gabino dos Santos. Rosângela Marquesi. Sérgio Juarez Rico da Luz. Silvia Schmidt. E Zenilda Ribeiro da Silva. Aí, obrigado, apoiadores do Leitura de Ouvido. Obrigado por você nos acompanhar até agora. E olha como é o alfabeto, né? A Zenilda é a apoiadora mais primitiva. Ela foi a primeira. Mais primitiva. Já está no modernismo, né? A gente tem que usar os termos. E o nome dela começa com Z, daí na lista em ordem alfabética fica sempre por último. Começar a usar mais enquanto o Ziraldo não vir apoiar a gente, vai ser a Zenilda a última. Beleza, então fica aí a dica pra você usar a palavra primitivo aí bastante. E Ziraldo, vem apoiar a gente também. Dê uma chance pra Zenilda. É isso aí, entra aqui nos nossos apoiadores também. A gente é muito louco. Feliz aniversário mais uma vez. Feliz 100 episódios aí. Obrigado, leitores de ouvido aí, por acompanhar a gente, por ficar nesses... Se você ouviu todos os 100 episódios, que a gente recebe o resumo do Spotify e a gente vê que tem pessoas que ouviram todos mesmo. Então, se você ouviu todos os 100 aí, fica o nosso agradecimento mais especial ainda. E a gente te vê na próxima leitura. Direção e narração, Dayana Pasquim. Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura, de Lucas Piasecki. Produção, Roca Studios. Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtube.com/leitura de ouvido. Siga no Instagram Leitura de Ouvido. Fale com a gente no leituradeouvido@gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura.